Bom dia, galerinha. Vamos começar nossa aula de espanhol e hoje a gente vai fazer a revisão para a nossa prova. Estão preparados? Vamos começar. En la casa de Jacinto hay un sillón para morirse. Cuando la gente se pone vieja, un día le invitan a sentarse en el sillón, que es un sillón como todos, pero con una estrellita plateada en el centro del respaldo. La persona invitada suspira, mueve un poco las manos como si quisiera alejar la invitación, y después va a sentarse en el sillón. Muere. Los chicos, siempre traviesos, se divierten en engañar a las visitas en ausencia de la madre, y las invitan a sentarse en el sillón. Como las visitas están enteradas, pero saben que de eso no se debe hablar, miran a los chicos con gran confusión y se excusan con palabras que nunca se emplean cuando se habla con los chicos, cosa que a estos los regocija extraordinariamente. Al final, las visitas se valen de cualquier pretexto para no sentarse. Pero más tarde, la madre se da cuenta de lo sucedido y a la hora de acostarse hay palizas terribles. No por eso escarmientan. De cuando en cuando consiguen engañar a alguna visita cándida y la hacen sentarse en el sillón. En esos casos los padres disimulan, pues temen que los vecinos lleguen a enterarse de las propiedades del sillón y vengan a pedirlo prestado para hacer sentar a una u otra persona de su familia o amistad. Entre tanto los chicos van creciendo y llega un día en que sin saber por qué dejan de interesarse por el sillón y las visitas. Más bien evitan entrar en la sala. Hacen un rodeo por el patio y los padres, que ya están muy viejos, cierran con llave la puerta de la sala y miran atentamente a sus hijos como queriendo leer su pensamiento. Los hijos desvían la mirada y dicen que ya es hora de comer o de acostarse. Por las mañanas el padre se levanta primero y va siempre a mirar si la puerta de la sala sigue cerrada con llave o si alguno de los hijos no ha abierto la puerta para que se vea el sillón desde el comedor. Porque la estrellita de plata brilla hasta en la oscuridad y se la ve perfectamente desde cualquier parte del comedor. Ven y mueve despacio tu cuerpo, deja ver lo que llevas por dentro. Yo sé bien que me vienes mintiendo, tú solo bailalo. Ven y mueve despacio tu cuerpo. Esse conto é do argentino Julio Cortázar, de 1914 a 1984. Ele é um contista e novelista. Ele está entre os mais importantes escritores do século XX. Los niños les encanta hacer bromas, pero a veces, para tomar el pelo larga, se metem em situações assim que mesclam legendas e fantasias incríveis. Ou seja, as crianças adoram fazer brincadeiras e quase sempre para poder zoar dos outros, né? Então, e aí, o que acontece? Elas se metem em situações que misturam lendas e fantasias incríveis, como aconteceu com esse texto de Julio Cortázar, Propriedades de um Sillón, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com o vocabulário, ampliando o vocabulário. Como é que vocês vão fazer isso? Na página 147, na questão 2, tem assim. A ver se tiene buena memória. Lê el texto e elige em cada grupo de palavras la que corresponde ao hueco, ao espaço. Al hueco significa espaço. O que vocês vão fazer? Tem assim. Em casa de Jacinto há um sillón para fallecer ou para morir-se. Como é que está no texto que vocês terminaram de ouvir, crianças? Eu destaquei lá usando a cor vermelha. Vejam lá, a resposta seria morir-se. Então, vocês vão complementar as lacunas, em espanhol a gente fala hueco, no livro de vocês, na página 147. Qualquer dúvida, volta, repete o conto e vai conferindo, beleza? Bom, na página 149, a gente continua trabalhando com vocabulário. Então, veja, na questão 3 tem assim, relaciona essas palavras com suas definições. A primeira palavra é sillón. Na Argentina a gente fala sillón. Em alguns outros países fala sillón. Porém, ambas as formas estão corretas. Sillón ou sillón. O que é um sillón? É uma silla. O que é uma silla? Cadeira. Uma silla de braço maior e mais cômoda que a ordinária. Em outras palavras, o que é um sillón? É um sofá. É uma poltrona, melhor dizendo. Respaldo, parte no assento em que descansa a espalda, aquela parte da cadeira, a parte da poltrona, onde a gente vai colocar nossas costas, a gente descansa as costas. Pretexto, acompanhe, pretexto, é igual ao português, tem o mesmo sentido. Motivo ou causa simulada ou aparente que se alega para ser algo ou para excusar-se de não haver executado.
Ou seja, é o motivo ou é a causa simulada ou aparente que se alega, que se usa como desculpa para se fazer algo ou para não se fazer algo. Paliça, série de golpes dados com um palo ou qualquer outro meio ou instrumento. É uma surra que você dá, ou com um pau ou qualquer outro instrumento. Cândida significa sensídia. E o que é sensídia? Simples, sem malícia nem nobleza. Ainda na página 149, a quarta questão diz assim: traduz-se livremente ao português estes fragmentos. E a primeira frase que nós temos aí é assim: quando la gente se pone vieja. O que ele quer dizer? No conto diz, quando la gente se pone vieja. Pensem, pausa aí, vai pensar. Pensaram? Voltem, agora a gente vai anotar. Veja se vocês pensaram como eu vou dar a resposta aqui, se condiz com a mesma ideia. Quando la gente se pone vieja significa quando as pessoas envelhecem. Muito bem. A outra frase é, como se quisiera alejar la invitación. O que significa isso? Como se quisesse afastar o convite. Invitación é convite. E a la hora de acostar-se, há palizas terríveis. E o que é isso? E na hora de dormir, há surras terríveis. Não por isso escarmientam, e nem com isso aprendem a lição, seria a resposta. Na página 155, a gente ainda tem mais 3 questões, tá? A quinta diz assim: a las personas que conocen las propiedades del sillón de la casa de Jacinto les confunde el hecho de que los chicos las inviten a sentar-se allí. Como é que eles demonstram esse estado? Então, as pessoas que conhecem o que acontece, o que significa a simbologia daquela poltrona na casa de Jacinto, lhes confunde o fato de que as crianças, fica assim sem entender por que as crianças convidam a essas pessoas para sentar ali. Vocês sabem qual é a ideia ao sentar na poltrona, não é isso? Não vou explicar. Qual seria o estado? Então, utilizando palavras que não costumam empregar, quando um fala com as crianças. Em espanhol, vocês vão escrever utilizando palavras que não suelen emplear-se quando não habla com los chicos. E o sexto, porque quando cresce, os chicos evitam entrar em a sala de sillón? Pensem. Pensaram? Para não hacerle frente a la muerte de sus padres, que já estão viejos. Ou, talvez, para huir da própria muerte. Então, passando para o português, porque quando crianças, eles não compreendem o que seria a morte, né? Por isso, ao entrar convidados em sua casa, eles mandam sentar na poltrona. Porém, quando cresce, eles começam a entender o que significa a morte. E aí eles começam a ter medo da morte. Então, eles têm medo da morte por quê? Porque eles têm medo de pensar que seus pais poderiam morrer também, ou mesmo eles, quando ficarem velhos, têm que encarar a sua possível morte, né? E que querem os padres ler no pensamento de seus filhos? Querem saber se seus filhos pensam em convidá-los a se sentar no sillón. E você sabe o que significa convidar alguém para sentar em um sillón, né? Simbolicamente, significa o que, gente? Morrer. Pessoal, aqui a gente tem um gabarito das questões sobre conjunções que a gente fez na aula passada, né? Meu objetivo na aula passada era a gente fazer esse exercício como revisão para a prova. E eu não tive tempo de passar o gabarito, porque eu fiquei esperando muita gente terminar. Agora a gente vai aproveitar essas questões, porque a gente já faz a revisão para a prova. Valeu? Vamos lá? Acompanhe. Veja, a primeira questão tinha assim: Pedro não quer películas. Aí, espaço, novelas. Qual é a resposta correta? Sino. Preste atenção o que significa sino aqui? Significa mais sim. Pedro não quer filmes, mas sim novelas. Primeiro ponto. Quando você usa esse sino, que é uma conjunção adversativa, você vai utilizar entre duas ideias contrárias, porém não entre dois verbos. Porque se for entre dois verbos, você vai usar sino que, contanto que esses dois verbos sejam diferentes entre si. Valeu? No segundo tem assim: era para ir à classe, pero não puedo. Quero chamar a atenção para vocês o seguinte: quando a gente usa o sino, obrigatoriamente tem que ter esse no na oração anterior.
Ao contrário do pero, que o no vem na oração posterior. Era para ir à classe, porém não pude. Pero não puedo. E aqui o sino separado. Que sentido tem? Se a conjunção condicional no advérbio de negação. São duas palavras com sentidos diferentes. E não corresponde a esse sino junto, tá bom? O sino junto é a conjunção adversativa. Já o si, no, são duas palavras, portanto, tem dois sentidos diferentes. O si é a conjunção adversativa, o no é advérbio de negação. Então, fica como? Se não tem dinheiro, não há problema. Entenderam? E o si somente, no mesmo sentido desse si aqui, se você vem a Madrid, si vienes a Madrid, iremos ao teatro. Ou seja, você está usando a conjunção no sentido de condição, uma conjunção condicional, como acontece aqui também. Se não cocinas, não come. Se você não cozinha, não tem como comer. No sexto tem assim, sabes que não quero a nadie, sino a ti. Esse sino vem junto, mas tem um sentido diferente, não no sentido de mais sim, mas no sentido de exceto. Eu não quero ninguém exceto você, eu só quero você. Tem esse sentido, beleza? El pelo de Carlos não é negro, sino rubio. A conjunção em destaque significa o quê? Esse sino aqui, que sentido tem? O sentido de uma conjunção adversativa. O cabelo de Carlos não é negro, mas sim rubio. O que é rubio? Rubio quer dizer ruivo, gente? Quem lembra disso? Lógico que não. É um heterossemântico, porque rubio não é ruivo. O rubio é loiro. Esto sino, pero no puedes escapar de él. A conjunção sino em destaque expressa o quê? Uma fatalidade, tá? Um destino, ok? Então, essa palavra sino, na verdade, não é uma conjunção adversativa, não é uma conjunção condicional, ela é uma palavra que traz uma ideia de fatalidade, de destino. O que eu quero dizer com isso? É teu destino, não pode escapar dele. Então, sino tem um sentido de destino. Se não haces la tarea, não sales. A conjunção em destaque expressa. Então, vejam. O si, que é a conjunção. O no, que é o advérbio de negação. Então, o que ele diz? Se você não fizer a tarefa, você não vai sair. Então, esse si traz uma ideia de condição. É uma conjunção condicional. Não duermes, sino que uma siesta. Você não dorme, mas sim tira uma cesta. Sacas uma siesta. Sacas é tirar uma cesta. Você lembra o que significa siesta, né? Tirar um cochilo. Ok. Então, vejam bem. Nós temos dois verbos, duermes e o outro verbo saca. São verbos diferentes. E por causa disso, você não só usa o sino, também exige que você utilize o que. Na mesma forma, nessa frase aqui no número 11, ele repete a mesma situação. No cocino, come. O que a gente tem aqui? Dois verbos, porém os dois verbos são diferentes e por causa disso, obrigatoriamente eu tenho que usar não somente o sino, mas também o que. Vou repetir isso para vocês. Eu uso duas ideias diferentes, porém não são verbos. Se não são verbos, eu uso somente o sino. Mas se eu uso verbos diferentes, eu vou usar o quê? Sino o que. Repito. Duas ideias que são adversativas, mas não são verbos. Então, eu uso somente o sino. Porém, se eu exploro dois verbos diferentes, vai me obrigar a utilizar o sino aqui. Vou repetir isso para vocês, olha. Quando a gente usa o sino, obrigatoriamente, eu tenho que usar o no período anterior. Atenção, tá? Repito, se eu vou usar o sino, eu tenho que usar o no período anterior. Diferente do pero, tá? O pero não exige esse no período anterior. E aqui, no 12, nós temos o si, que é uma conjunção adversativa. O que ele diz aqui? Se for possível, compra uma casa. No 13, invite a los professores e a los alumnos. O Y, esse Y é equivalente ao nosso I, que é uma conjunção aditiva, que soma as ideias, beleza? Em espanhol, a gente diz copulativa. Copula, junta, adiciona, añade. E no 14, completa los huecos, significa os espaços, com as conjunções mais adequadas. Então, nós vamos usar aqui duas conjunções. Então, vamos lá? Maria, usted quiere ir al banco, pero no hay tiempo para isto. Observe que a gente está usando
não na oração anterior. A gente está usando o no na oração posterior. O que significa? Significa que eu vou usar o pero. Repito. Se eu uso no na oração anterior, eu uso o sino. Se eu uso o no na oração posterior, eu uso o pero. Repito. Se for antes, sino. Se for depois, pero. Tá bom? De novo. Se for antes, eu uso a conjunção sino. Se o no vier depois, eu uso a conjunção pero. Então, veja. Maria, você quer ir ao banco, porém não há tempo para isso. Assim que, olvida-se desta ideia, assim que, ok? Queres águas ou gaseosa? Ou, lembra, a regra geral, esse o significa ou. A regra geral é usar o ou, porém, se vier antes de palavras começadas com o ou h, aí a gente utilizaria o ou, perdão, o u. E agora, estou imaginando que vocês já responderam no livro, na página 147 até 150, né? Já que assistiram a videoaula, então foram acompanhando e foram respondendo, assim que eu estou pensando. Então, chegou a hora de começar a estudar, tá? Aproveita esse restante de tempo para começar a estudar para a prova. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. O que vocês vão estudar? Vocês vão estudar conjunções, vocês vão estudar aquela ideia de uso do subjuntivo, e isso vocês vão encontrar onde? Vocês vão encontrar, além das videoaulas anteriores, além dessa revisão nessa videoaula, vocês vão encontrar na página 16, 29, 31, 32, 36 e 59. Além da 64 até 66, além da 70 até 72. Estudem com muita atenção. E chegamos ao final da nossa aula. Não esqueçam de estudar para a prova, viu? Tô confiando em vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.